Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo. Nesta quarta-feira vamos falar sobre o nosso Botafogo de Futebol e Regatas. Já vem com uma boa notícia: o Alex Telles apareceu no bid e já está à disposição do técnico Arthur Jorge, visando a partida do próximo sábado, 21 horas, no estádio Newton Santos contra o Corinthians. Se você ainda não comprou seu ingresso, compre. O Botafogo precisa de todos nós. Precisamos de um público ali, se Deus quiser, na casa de 35, 40 mil pessoas. Vai ser uma partida bem complicada, não é porque o Corinthians está no Z4 que serão favas contadas essa partida de sábado no estádio Newton Santos. Precisamos jogar com foco, com muita consciência, porque precisamos vencer mais um jogo no Campeonato Brasileiro e essa partida tem total influência e importância na nossa tabela de classificação. Mas o Alex Telles será um jogador a ficar à disposição do técnico Arthur Jorge. Aí vem aquela grande pergunta: quem deve ser o titular na lateral esquerda no próximo sábado? Marçal já está jogando normalmente, jogador que fisicamente tem suas deficiências, um jogador que sente muitas lesões, que tem tido muitas lesões, ou Alex Telles, que chegou agora? Você já barrar o Marçal, ele pode se sentir um pouco desprestigiado pelo técnico Arthur Jorge. Então o técnico botafoguense tem que saber entender o que ele terá à disposição para o próximo sábado. Particularmente, iniciaria com o Marçal. Eu começaria o jogo com o Marçal, até mesmo por ele ser já um jogador que conhece o esquema tático, e eu não alteraria tanto a defesa, porque a tendência seja de um Bastos no banco de reservas, até mesmo por suas viagens nesta data FIFA. Pelo menos eu imagino isso. Se você coloca o Vitinho de titular e coloca o Alex Telles na lateral esquerda, você teria ali praticamente uma defesa nova para jogar no sábado contra a equipe do Corinthians. Quanto menor o número de alterações, melhor, né? Então jogaria com Vitinho, Adrielson, Barbosa e Marçal. Faria isso até mesmo por causa da viagem para a África que o Bastos fez, preservaria o nosso camisa 15 visando a partida pela Copa Libertadores América, e no caso do Alex Telles, colocaria ele na segunda etapa, até mesmo para ele ganhar ritmo, e se ele for bem, pensar no jogo contra a equipe do São Paulo pela Copa Libertadores na outra semana. Ter bom elenco é bom por causa disso, né? Você tem boas dúvidas, você tem boas possibilidades que você pode imaginar visando pelejas importantes para o nosso Botafogo. Mas falem aqui embaixo o que vocês fariam, se vocês colocariam Marçal ou Alex Telles na lateral esquerda. Também deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp, porque o canal do TF é feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano, e esse nosso conteúdo noturno está em nome de SofaScore, parceiro do canal do TF. Se você, por exemplo, quer ter um melhor aplicativo com tempo real, com todas as informações sobre o futebol, SofaScore é o seu lugar. Lá você pode baixar o aplicativo e ter ali todas as informações sobre o Botafogo, sobre os jogos do Botafogo, sobre outras partidas. Você pode acompanhar o tempo real dessa partida: Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, campeonatos estaduais, campeonatos de base, outros esportes. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário para vocês poderem baixar. Tem um QR Code também aqui na tela para vocês poderem apontar os seus celulares e terem total possibilidade de fazerem esse download. Então entre agora no SofaScore, porque ele é o melhor e mais completo aplicativo de futebol. E claro, o download é grátis, galera. Não custa nada vocês baixarem o SofaScore, porque vocês ajudarão também o canal do TF. John Textor concedeu uma entrevista bem forte para a imprensa francesa, a imprensa que cobre a equipe do Lyon. Disse vários assuntos que são interessantes para nós, botafoguenses, né? Foi perguntado sobre Adrielson, sobre Thiago Almada, falou sobre a parte financeira do Botafogo, criticou Flamengo e Palmeiras em relação ao fair play financeiro. Então o John Textor falou bastante para a imprensa francesa. Vou ler aqui as principais aspas do empresário norte-americano. Ele prevê pelo menos 100 milhões em vendas para o Botafogo até o final da temporada. Ele acha, né, no caso, que hoje o Luiz Henrique, que foi contratado por um determinado valor, por ser um jogador de seleção brasileira, até mesmo pelo que ele está jogando, ele acha que já vale o dobro do que foi pago pelo Botafogo, ainda mais pela sua atuação. E ele falou, né, que esse é um jogador que no contrato pode levantar a mão e dizer quando quer ir para a Europa, assim como o Thiago Almada. Ele deixou bem claro isso em relação ao Luiz Henrique.
Além dele, ele elogiou bastante o Cuiabano, colocou como uma grande surpresa, e o Igor Jesus, que segundo ele estava no Oriente Médio, mas não é surpresa para o Botafogo no caso, mas é uma surpresa para o mundo. É um jogador incrível, incrivelmente valioso. Jogadores que querem estar aqui, no caso aqui é não no Lyon, mas sim no futebol europeu. Ele prevê para o final do ano 100 milhões de euros em vendas. Isso daria, pela cotação de hoje, mais de 600 milhões de reais. E ele falou um ponto, antes que os cornetas já comecem a criticar, né, que jogadores sairão, e nós sabemos disso, que jogadores entrarão e sairão anualmente no Botafogo. Ele falou o seguinte, abro aspas para o John Textor: estamos prontos para ter uma janela recorde no Brasil no final da temporada. Esses jogadores serão vendidos para outros clubes ou transferidos aos nossos clubes em janeiro. Acho que podemos ter perdido os 100 milhões de dólares, né, de euros no caso, em vendas aqui lá no Lyon. Mas quanto vale um atacante da seleção brasileira? Acho que temos de 80 milhões de euros a 100 milhões de euros chegando em janeiro apenas pelo Brasil. E temos uma tonelada de jogadores prontos para substituí-los, para ajudar o Botafogo a ganhar no próximo ano. Eles querem vir agora porque somos o único grupo multiclubes ativando a colaboração, criando esses caminhos, contratando jogadores por grandes números. Então o Textor é bem claro. Jogadores sairão, né? E a tendência é que saiam mesmo. A gente sabe que o Luiz Henrique tem totais chances de ir embora em janeiro. O Thiago Almada, isso só se ele não quiser ir em janeiro para o Lyon. O Cuiabano, pelo futebol que ele está jogando, é fato que será negociado. O Igor Jesus, pelo que ele está jogando, é fato que ele é também, quando eu falo negociado, não se quer dizer que é agora, mas jogador que chama a atenção do mercado, entre outros. Você pode até colocar o John como jogador que pode chamar a atenção do velho continente, ainda mais que ele tem passaporte europeu. Então, o que está acontecendo em relação ao Botafogo é já um planejamento de vendas e de chegadas. Você tem que olhar o mercado, e isso vai acontecer em toda a temporada. Os jogadores ficarem aqui uma temporada, nos derem um título ou 2 por temporadas e irem embora, beleza, não tem problema. E você, em contrapartida, já tem o pensamento da montagem de um elenco. Vamos supor, a grosso modo, que o seu Botafogo perde em janeiro Luiz Henrique, Almada, Cuiabano e Igor Jesus. Os 4 vão embora, né? O Botafogo perde esses 4. Sem nenhuma contratação, o Botafogo já teria um baita de um time titular. John, Vitinho, Bastos, Barbosa e na lateral esquerda Alex Telles. Meio campo, Gregory ou Alan, Marlon Freitas ou Ralan. Na ponta direita, Júnior Santos ou Savarino. Na ponta esquerda, Matheus Martins. Ali fazendo o papel de um meio armador, Savarino ou Júnior Santos, segundo atacante. E Tiquinho Soares. Esse seria o time do Botafogo sem contratar ninguém para a próxima temporada. Isso mostra que o John Textor, ele está querendo realmente valorizar os jogadores. E esse é o X da questão. Ele tem que... O John Textor não é nenhum filântropo. Ele quer fazer dinheiro também com o Botafogo. E quanto mais títulos nós ganharmos, mais jogadores se valorizarem, melhor ainda para ele, melhor ainda para nós. E que isso aí, cara, essa roda continue rodando. Ano passado eu fui cancelado por alguns quando eu falei que a venda do Vitinho era muito boa. Quando a venda do Jefinho era muito boa, por 10 milhões de euros. Ainda mais para um jogador que não tinha muita rodagem. E realmente se mostrou boa. E esses jogadores, caso Almada, se for pro Lyon e não render, a tendência dele voltar. Adrielson e Jefinho são 2 grandes exemplos. Isso pode acontecer sempre. E ele também criticou a situação do fair play financeiro, né, que o Flamengo e o Palmeiras estão reclamando. Abro aspas de novo para o John Textor. Vejam o que a imprensa está falando lá. Estamos gastando 45% do nosso orçamento em salários, e o Flamengo e o Palmeiras estão furiosos com o fair play financeiro, tentando parar o Botafogo, como se estivéssemos quebrando algumas regras. Tudo o que estamos fazendo é contratar jogadores com valores que vocês aqui na Europa considerariam abaixo da média para grandes jovens talentos. Estão reclamando lá no Brasil porque não sabem como competir com esse modelo de cooperação. É por isso que o presidente do São Paulo está reclamando da situação de multiclubes. Eles estão querendo barrar o Botafogo de alguma maneira, estão querendo impedir o trabalho do John Textor de alguma maneira. E eles vão conseguir, porque eles estão se unindo. Mas com certeza o empresário norte-americano vai arrumar alguma maneira de conseguir manter esses investimentos, conseguir contratar jogadores bons, com boas idades e que vão englobar nesse tipo de jogo que o Botafogo está fazendo, onde você contrata
jovens jogadores com poder de venda e você contrata jogadores já um pouco mais experientes, com os valores um pouco mais baixos, que ajudem no planejamento e no projeto todo. Então, assim, o John Textor tem um plano e eu confio no plano dele. Eu confio também no nosso departamento de scout para achar novos Igor Jesus, novos Cuiabanos, novos Luiz Henriques, novos Almadas. Eu confio no trabalho da equipe do Botafogo. Valeu, gente. Beijos, fiquem com Deus. Tamo junto. 5 da manhã, estarei de volta com o nosso giro de notícias. Valeu e fui. Tamo juntos.